capítulo de número 18 de 1 Reis, do versículo de número 41 até o versículo de número 46. Eu farei a leitura, irmãos, do texto sagrado, os irmãos acompanhem nos preparando assim para, ouvindo a palavra de Deus, para a pregação da mesma, e sempre em oração para que Deus nos fale por meio de sua palavra. Diz assim a palavra do Senhor: Então disse Elias a Acabe: Sobe, come e bebe, porque já se ouve ruído de abundante chuva. Subiu Acabe a comer e a beber. Elias, porém, subiu ao cimo do Carmelo e, encurvado para a terra, meteu o rosto entre os joelhos e disse ao seu moço: Sobe e olha para o lado do mar. Ele subiu, olhou e disse: Não há nada. Então lhe disse Elias: Volta. E assim por 7 vezes. A 7ª vez disse: Eis que se levanta do mar uma nuvem pequena como a palma da mão do homem. Então disse ele: Sobe e dize a Acabe: Aparelha o teu carro e desce, para que a chuva não te detenha. Dentro em pouco os céus se enegreceram, com nuvens e vento, e caiu grande chuva. Acabe subiu ao carro e foi para Jezreel. A mão do Senhor veio sobre Elias, o qual cingiu os lombos e correu adiante de Acabe, até a entrada de Jezreel. Nós vamos orar mais uma vez, irmãos, pedindo ao Senhor que nos abençoe. Ó Deus Santo, Deus que escuta a oração, ó Deus, abençoa-nos agora. Mais uma vez nós te pedimos, porque carecemos, necessitamos do Senhor, e é o Senhor que nos guia a toda a verdade. Nós então pedimos ao Senhor que nos fale nesta noite por meio de sua palavra lida e pregada. Ó Deus, abençoa-nos, ó Pai, abençoa-nos, ó Deus, e que nos faça mais conscientes de que não só dependemos do Senhor, mas o Senhor deseja em que na nossa dependência nós compareçamos ao Senhor em oração a todo instante, sabendo que o Senhor responde à oração e que a oração é um meio de graça pelo qual o Senhor trabalha em prol de nós, o seu povo. Assim, Deus, fala conosco por meio da palavra pregada, em nome de Cristo nós te pedimos, confiados em Jesus Cristo, o mediador, no poder do Espírito pelo qual oramos, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, é sabido que nas comunidades indígenas norte-americanas, os índios norte-americanos, eles viviam, assim como também muitos índios no Amazonas, nossos estados e regiões, e ali, no caso específico, no Amazonas, no estado do Amazonas, é sabido assim, igualmente, tanto no estado do Amazonas, como lá, antigamente, entre os índios norte-americanos, as famílias destes índios viviam, dormiam, comiam e trabalhavam em uma longa casa de madeira. Essa longa casa de madeira era chamada de maloca. É engraçado que este termo, infelizmente, ele tomou um entendimento, um significado pejorativo hoje em dia. Se você falar de maloca, por exemplo, em São Paulo, perto de policiais, você vai ficar complicado. Porque maloca hoje, para alguns, e dependendo do estado que você está, significa o lugar dos bandidos. A casa onde os bandidos guardam suas armas, drogas. Daí vem um termo, em São Paulo, muito utilizado, o maloqueiro, o que anda com bandido. Infelizmente, esse termo acabou se tornando um termo pejorativo em nossos dias. Mas, obviamente, dentro de um contexto próprio, ele não deve ser entendido assim. A maloca é esta grande casa de madeira em que índios norte-americanos, e, como eu disse, até índios aqui do Amazonas, vivem nessas grandes casas. Aliás, maloca significa grande casa. Mas entre os índios norte-americanos, e aí sim, bem tradicional entre eles,
Era comum que as famílias ali dentro da maloca trabalhavam, brincavam com seus filhos, viviam. Era comum ter ali um braseiro, uma espécie de aquecimento natural com lareiras naturais, que eram de fato mantidas para que a casa, a maloca, a grande casa, permanecesse aquecida. E era comum entre os índios norte-americanos designar uma pessoa da família para cuidar do fogo. Então, enquanto os índios saíam para trabalhar, caçar, lutar, este designado continuava dentro da casa para cuidar do fogo, para que o fogo não se acabasse, para que o aquecimento fosse mantido dentro daquela grande casa. Irmãos, de certa forma, Elias era, por assim dizer, um guardião do fogo. O guardião do fogo do reino do norte. Por causa de Elias, a fé no Senhor permanecia aquecida. Enquanto o povo de Israel abandonava o Senhor, saíam da casa do Senhor, por assim dizer, Elias permanecia ali cuidando do fogo, para que o fogo não se acabasse. Elias era esse guardião, o guardião da fé de Israel. E como ele fazia isso, Renata? Como ele fazia isso, Arthur? Ele guardava a fé de Israel por meio da oração. Elias era um homem de oração, acima de tudo, um homem de oração. É assim que o vemos aqui, José querido, e é assim que o encontramos no Novo Testamento. Quando o Novo Testamento dá testemunho dele dizendo: Elias era homem semelhante a nós, sujeito aos mesmos sentimentos, e orou com instância, para que não chovesse sobre a terra, e por 3 anos e 6 meses não choveu. Tiago, capítulo 5, versículo 17. Elias orou com instância. Irmãos, Elias lutou contra a incredulidade de Israel e contra a idolatria de Baal com oração. A oração, irmãos, é um meio de graça poderoso. Mas, meus irmãos, sejamos sinceros e honestos aqui nesta noite. A oração não nos parece, a maioria das vezes, uma atividade muito excitante, não é? Talvez como Elias, nós estaríamos dispostos a confrontar poderosos, talvez. Exortar nossos irmãos e corrigi-los. Preparar e oferecer sacrifícios agradáveis ao Senhor. E até mesmo tentar lutar contra os nossos pecados. Talvez nós estivéssemos dispostos a essas coisas. Mas quando se trata de oração, meus irmãos, nós somos bem omissos. Israel não era diferente, diácono Felipe. O povo de Israel estava no Carmelo, nós vimos na última vez que vimos o capítulo 18. O povo de Deus subiu ao Carmelo para ver um desafio, para ver uma grande batalha, não foi mesmo, Anita? Entre Baal e Yahvé, não é isso? Eles estavam ali todos para ver uma grande luta. Mas será que eles estariam ali também para uma reunião de oração? Se fossem chamados para orarem ao Senhor, eles estariam ali? O povo gosta de briga. Mas e de oração? No entanto, não há, irmãos queridos, Felipe querido, Fernanda, não há nenhuma outra maneira de receber as bênçãos de Deus a não ser por meio da oração. Pois todas elas vêm através de uma vida de petição e intercessão. Se quisermos, irmãos, que as bênçãos que Deus se agrada em nos dar cheguem a nós devemos orar por elas. Nós devemos orar, por exemplo, por sabedoria para as decisões que devemos tomar em vida. Nós devemos orar por nossa santificação. Nós devemos orar pela transformação da cultura ao nosso redor.
Nós devemos orar por conversões a Cristo Jesus. Nós devemos orar pela progressão ou avanço do Evangelho. Foi assim que a igreja de Atos entendeu e assim ela fez e foi abençoada. Lá no capítulo de número 4 do livro de Atos, diz que, vocês se lembram, Pedro e João, dois dos apóstolos, foram levados ao Sinédrio e foram ameaçados a não pregarem mais em nome de Jesus Cristo. Se eles fizessem, eles teriam que arcar com as consequências. O texto diz então que após terem sido ameaçados, eles foram soltos. E eles voltaram à companhia da igreja, a igreja primitiva lá de Atos, lá em Jerusalém. E o texto diz que uma vez soltos, eles procuraram os irmãos, os crentes, a igreja, eles contaram quantas coisas lhes haviam dito os principais sacerdotes e anciãos. Agora veja o que acontece. O texto diz: ouvindo a igreja o que o Pedro e João haviam contado, levantaram a voz, ou seja, oraram, e disseram a Deus: Tu, soberano Senhor, que fizeste o céu e a terra, o mar e tudo o que neles há, que disseste por intermédio do Espírito Santo, por boca de Davi, nosso pai, teu servo, por que se enfurecem os gentios? E os povos imaginaram coisas vãs. Levantaram-se os reis da terra e as autoridades ajuntaram-se a uma contra o Senhor e contra o seu ungido. Porque verdadeiramente se ajuntaram nessa cidade contra o teu santo servo Jesus, ao qual ungiste, Herodes e Pôncio Pilatos, com gentios e gente de Israel, para fazerem tudo o que tua mão e o teu propósito predeterminaram. E eles continuam a oração: agora, Senhor, olha para as ameaças que eles nos fazem, e concede aos teus servos que anunciem com toda a intrepidez a tua palavra, enquanto estendes a mão para fazer curas, sinais e prodígios, por intermédio do teu nome e do teu santo servo Jesus. E agora Lucas continua, dizendo que no final desta oração acontece o seguinte: tendo eles orado, tremeu o lugar onde estavam reunidos. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e com intrepidez anunciavam a palavra de Deus. Veja, eles oraram a Deus para que, apesar das ameaças que eram feitas a eles, eles continuassem a pregar com coragem. E o que eles tiveram de resposta de Deus? Deus enviou-lhes o Espírito, do qual eles ficaram cheios, e eles anunciavam a palavra com toda a coragem. Eles receberam o que pediram em oração. Tudo isso vem por meio da oração. Lembre-se, meus irmãos, que foi por meio da oração que um homem de Deus tomou a Escócia como seu objetivo de fazer dela uma nação reformada, bíblica. John Knox orou pela Escócia, por um país, e Deus deu um país ao homem que orou por ele. Não podemos ter uma demonstração do poder de Deus em nossas vidas, na nossa adoração, na nossa evangelização, em nossas famílias, na nossa igreja ou na nossa nação, se não perseverarmos na oração. Veja, nós não seremos abençoados aqui hoje enquanto adoramos, se não buscarmos a Deus para que Ele nos dê a sua graça em oração. Nós não seremos abençoados no nosso lar. Aliás, um teólogo disse que um lar sem oração é como uma casa sem teto, exposta a todo tipo de tempestade. Vou voltar a falar aqui, irmãos. Uma casa em que a família não ora é uma casa sem teto, exposta a todo tipo de tempestade. Não estranhemos que na nossa casa surjam as mais variadas dificuldades se nós não orarmos em casa com nossa família. Não estranhemos. Quando aparecerem, que você e eu não estranhemos. Nós sabemos o porquê. Nós sabemos muito bem onde falhamos. Nós não receberemos bênção nos nossos lares se não orarmos.
Nós não seremos abençoados em nosso testemunho, em nossa evangelização, se não orarmos. Nossa nação não será transformada se não orarmos. Vivemos, na verdade, irmãos, dias de inverno espiritual extremo. Devemos tomar conta das chamas da piedade. Lembram-se o guardião do fogo? Assim como Elias, nós devemos tomar conta das chamas da piedade em nossos tempos de extremo inverno com relação à fé, à oração. Mas vamos olhar acerca da oração de Elias. E vamos ver como ele orou, para que nós sejamos abençoados e sejamos conduzidos ao mesmo espírito de oração que Deus deu ao seu servo Elias. Primeiro que nós vimos no texto, e aí eu vou recorrer ao texto também do domingo passado, é que Elias orou confiado no sacrifício. Nós vimos no texto do domingo passado, do capítulo 18, que antes de orar, Elias preparou o sacrifício. Lembra, Isabela? Ele primeiro preparou o novilho, preparou o altar, lembra? Reergueu o altar, sempre, e depois ele orou. Ele não se apresentou a Deus em oração antes de preparar o sacrifício. Isso quer dizer, meus irmãos, que Elias apresentou-se a Deus confiado no sacrifício. Assim também, meus irmãos, nós nos apresentamos a Deus em oração confiados no sacrifício, não no nosso, mas no do Senhor Jesus Cristo. É por isso que nós oramos, quando oramos, em o nome do Senhor Jesus. Não é assim que nós oramos no final de nossas orações? Em nome do Senhor Jesus, amém? Isso significa que nós sabemos que nós não podemos nos aproximar de Deus, nem mesmo sermos ouvidos por Ele, senão por meio do sacrifício reconciliador de Jesus Cristo. Nós não temos, Tiago, querido, nenhuma condição de nos apresentarmos, Thaís, diante de Deus, sem que seja por meio do caminho que é Cristo. Daquele que torna possível que Deus não só nos ouça, mas seja favorável às nossas orações. E isso tudo por meio daquele que morreu e ressuscitou por nós. Por isso, quando nós nos aproximarmos de Deus, que nós lembremos: Senhor, eu nada mereço. E eu sequer poderia me reportar ao Senhor, mas eu faço isso, ó Deus, na mediação de Jesus Cristo. É nele, nos méritos dele, confiado na obra dele, que eu me aproximo do Senhor. E na graça que há no seu Filho, eu sei não só que o Senhor me ouve, mas me responde à oração. É por isso que eu e você, pecador, nós podemos, Pierre, irmos a Cristo Jesus, irmos a Deus por meio de Cristo, porque Ele faz com que pecadores sejam ouvidos por Deus o Santo e sejam atendidos. Mas Elias também orou ao Deus verdadeiro. Ele não só orou confiado no sacrifício, mas ele orou ao Deus certo. Olha o que diz aí o versículo 36. Diz assim, no capítulo 18: Ó Senhor, Deus de Abraão, de Isaque e de Israel. Isso está no meio aí do versículo 36. Elias se refere a Deus como Deus de Abraão, de Isaque e de Israel, que é Jacó. Ou seja, diácono Felipe, minha irmã Karina, o Deus verdadeiro, Emily, o Deus de Abraão, Isaque e de Israel é o Deus verdadeiro, é o único Deus verdadeiro. Elias não orou em nome de Baal. Baal, irmãos, nada é. Baal é um Deus falso. Elias orou crendo no Deus verdadeiro, no Deus que, como nós lemos no Salmo 65, escuta a oração. Irmãos, não é necessário apenas fé, mas é antes disso necessário o objeto correto da fé. Não adianta alguém crer muito num falso Deus. Às vezes nós vemos pessoas que são dedicadas a seitas e falsas religiões com uma fé, convenhamos, maior do que alguns crentes, maior do que a de alguns crentes. Nós vemos alguns
confessantes de falsas religiões fazendo orações em que choram, em que de fato lamentam, pessoas subindo escadas de joelhos. Nós vemos demonstrações de fé que muitas vezes nos impressionam, mas a Bíblia diz que aquilo de nada adianta. Por quê? Porque o que fazem, ainda que com zelo, fazem a falsos deuses que não podem ouvi-los nem mesmo atendê-los. Mas se nós tivermos pouca fé, o ideal é crescer. Mas mesmo que nós tenhamos uma pequena fé colocada no Deus verdadeiro, nós seremos muito abençoados. Ele não deixará de atendar e galardoar a pequena fé, porque o que vale é ser feita ao Deus verdadeiro. Muita fé num Deus falso vale de nada. Pouca fé no Deus verdadeiro, muito pode. Então não é a nossa fé que nos faz ouvidos, mas ao Deus a quem nós oramos. E Elias orou a este Deus, Deus de Abraão, Isaque e de Israel. Mas Elias fez mais em sua oração. Ele orou para que Deus revelasse a sua glória. Olha o que diz aí o versículo 37. Responde-me, Senhor. Responde-me para que este povo saiba que Tu és o Senhor. O Senhor és Deus. 1 Reis 18, 37. Essa oração pedindo a Deus que viesse a se revelar a sua glória, revelar o seu governo sobre a terra e sobre os homens, é nada mais, nada menos, aquilo que Jesus nos ensinou a orar. Lembram-se da oração que o Senhor nos ensinou? Lá ele disse assim, que nós deveríamos orar dizendo, Pai nosso que estás nos céus. É interessante que Elias diz, né, Tu que és o Senhor do céu e da terra. O Senhor é o que habita no céu. É assim que Elias reconhece a Deus, assim como o salmista também o fez. E a ideia aqui é que Jesus nos ensina a orar dizendo, Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. Assim como Elias estava pedindo aqui no texto, para que Deus se revelasse como o único e verdadeiro Deus, para que os homens soubessem que só Ele é Deus, assim também na oração que o Senhor nos ensinou, nós pedimos a Deus que Ele se revele como o Rei, de fato, quando nós pedimos, venha o teu reino. E é interessante que esse pedido não é só escatológico, Tânia, não tem só a ver, Leila, com um reino futuro, aquele escatológico, aquele que virá na sua consumação, quando Jesus Cristo vier nas nuvens, com os anjos e toda a sua glória. Não, não é só isso. A oração que vem ao teu reino tem implicação agora. E de que maneira o reino pode vir agora? Nós sabemos que o reino virá na sua consumação quando Jesus Cristo voltar. Mas de que maneira, Débora, ele pode vir agora? Quando Deus reina no coração dos homens. Quando nós oramos, venha o teu reino, nós não estamos só clamando, estamos também, mas não estamos só clamando pelo aquele reino escatológico, a consumação do reino, mas para que agora Deus governe no coração de cada homem, que o seu reino venha no coração de cada homem, que o Senhor se revele a cada um como o Rei, como o Senhor, que esses, tendo recebido essa revelação, lhe obedeçam, que vivam para ti, que façam a tua vontade. Elias pediu para que Deus se revelasse como Deus. Nós também oramos para que Deus se revele como Deus e Rei e Senhor dos homens, para que o coração dos homens se submeta ao Rei Jesus Cristo e ao seu reino, à ética do seu reino. Mas Elias orou também pela vindicação do seu ministério. Olha aí, no versículo 36, ele diz assim, ó Senhor, Deus de Abraão, de Isaque e de Israel, fique hoje sabido que Tu és Deus em Israel, e que eu sou Teu servo, e que segundo a Tua palavra, fez todas estas coisas. Isso está no versículo 36. Irmãos, Elias orou para que Deus não só se revelasse e fosse conhecido, mas que Deus também, irmãos,
estabelecesse a ele mesmo, Elias, como profeta verdadeiro. E meus irmãos, nós devemos orar para que Deus nos dê a graça de sermos conhecidos em nosso ministério como uma igreja fiel. Nós procuramos, irmãos, ser uma igreja fiel. É verdade que nós não somos uma igreja perfeita. Nós seremos quando Cristo voltar. Certamente, a sua imagem e semelhança. E nós estamos sendo santificados, cada vez mais próximos da perfeição. Mas ainda não somos. É o já e ainda não. Deus já tem começado essa obra em nós, de nos fazer a imagem de seu Filho. Mas ainda nós não somos ainda perfeitamente, mas seremos. Como Paulo diz, né? Não sou quem eu era. Também não sou ainda quem eu devo ser. Prossigo para o alvo. Continuo caminhando em direção à imagem e à semelhança de Cristo. Nós também. Nós devemos pedir a Deus que nos faça mais fiéis. Que o ministério da nossa igreja seja reconhecido como um ministério fiel. Nós devemos pedir, meus irmãos, pela vida do nosso pastor, para que Deus o faça fiel e que ele permaneça fiel e que Deus venha a vindicar o seu ministério. Aliás, irmãos, nós devemos orar pelo ministério do nosso pastor como se o ministério dele dependesse disso. E o ministério dele depende. O ministério do seu pastor depende do quanto você ora por ele. Quer prova disso bíblica? Paulo diz assim: finalmente, irmãos, orai por nós, para que a palavra do Senhor se propague e seja glorificada, como também está acontecendo entre vós. 2 Tessalonicenses 3, 1. Teve um teólogo que disse o seguinte: em geral, abre aspas, em geral, quando se trata de um ministério de pregação, as congregações recebem aquilo pelo que oram. Fecha aspas. Em geral, pode haver exceção, mas em geral, quando se trata de ministério de pregação do pastor que uma igreja tem, as igrejas recebem aquilo pelo que oram. Aí nós começamos a entender por que existem tantos maus pastores. Porque o povo de Deus ora pouco por isso. Ore a Deus para que Deus guarde o seu pastor. Porque bons pastores podem se tornar maus. Eles podem cair em escândalo, mesmo sendo crentes. Lembrem-se de Davi, o pastor e rei de Israel. Orem pelo seu pastor. Ele é um homem como você é, disposto aos mesmos sentimentos, tem as mesmas fraquezas que você tem. Ore por ele. Ore para que Deus de fato confirme o seu ministério. Senhor, abençoa o meu pastor, o pastor da nossa igreja. Confirma o ministério dele, mantém ele de pé, sustenta-o com um espírito pronto e fiel. Dá a ele coragem, que ele não tenha medo. Senhor, abençoa o pastor. Finalmente, irmãos, orai também por nós. Certa vez perguntaram ao grande pregador londrino, Charles Spurgeon, como ele tinha um ministério de pregação tão bem sucedido. Aí a história diz que, como resposta, alguém perguntou, a ele, a Spurgeon, como é que é o seu ministério aqui, na igreja em Londres, é tão bem sucedido? Conta a história que ele pegou aquela pessoa que lhe perguntara sobre isso e foi levando ele, conduzindo pelo prédio da igreja, e desceu com ele as escadas de um local e o levou a uma sala no interior do prédio e, abrindo a porta, demonstrou a igreja orando antes do culto começar.
E Spurgeon disse: é por isso que o meu ministério é tão bem sucedido, porque os santos de Deus têm orado por mim. Vamos continuar. Elias orou também por conversões no texto. Olha aí o que ele disse no versículo 37. Responde-me, Senhor. Vamos ler juntos? Responde-me, Senhor. Responde-me, para que este povo... Senhor, faça retroceder o coração deste povo. Bárbara, faça, Débora, disse Elias, Senhor, o coração desse povo voltar ao Senhor, faça o coração desse povo se converter. Esther e Nathalie. Irmãos, quando oramos para que o Espírito de Deus converta alguém à fé em Jesus Cristo, estamos realmente orando para que Deus governe no coração dessa pessoa. Estamos orando para que o reino de Deus entre na vida de uma pessoa em particular e assuma o controle. Uma boa maneira de se orar por conversões é fazendo uma lista das pessoas as quais desejamos que se convertam. Aliás, isso é muito recomendado, né? Muitos pastores recomendam isso. Faça uma lista de pessoas que você deseja que se convertam ao Senhor, que o Senhor faça o coração delas retrocederem a Ele e ore por elas. Temos provas bíblicas, irmãos, de que Deus ouve orações desse tipo e faz com que o coração dos homens retrocedam a Ele, se convertam. Mas por fim, e agora nós vamos ao nosso texto, Elias orou baseado nas promessas de Deus. E aqui nós queremos nos concentrar. Elias orou, nós vimos aqui, né? Temos visto que ele orou para Deus, confiado no sacrifício, que ele orou ao Deus verdadeiro, que ele orou para que Deus revelasse a sua glória, ele orou pela vindicação do seu próprio ministério, para que Deus de fato o demonstrasse como profeta fiel, ele orou também por conversões e por fim ele orou baseado nas promessas de Deus. E aí que se encontra o nosso texto, que nós lemos, esse texto do versículo 41 a 46. Olha aí como começa o texto. Então disse Elias a Acabe: sobe, come e bebe, porque já se ouve ruído de abundante chuva. Lembra que Deus havia enviado Elias a Acabe? Agora, ele havia enviado antes para dizer que Deus cerraria os céus e não choveria, por 3 anos e meio, 3 anos e 6 meses. E Elias foi a Acabe a primeira vez e anunciou isso, certo? Agora Deus tinha mandado Elias novamente uma segunda vez para anunciar que haveria chuva. E Elias faz isso. E o texto diz então que Elias começou a ouvir ruído, barulho de chuva. E o versículo diz que Elias ordenou a Acabe: sobe, come e bebe. A ideia é de que, lembra quando Elias subiu ao Carmelo para desafiar os profetas de Baal, naquela luta de deuses ali, lembram-se? A ideia é de que Acabe, o rei, não subiu. O povo subiu, os profetas de Baal subiram, mas ele não. Talvez ele tivesse medo. E não é assim que o pecador vive? O pecador não arrependido? O pecador o não arrependido vive com medo. Deixa eu lhes falar uma coisa. Quando nós estamos vivendo em pecado, o medo será o nosso companheiro. E não sem razão. Porque a Bíblia diz assim, o Senhor diz assim: o teu pecado te há de achar. Quando eu e você vivemos em pecado, nós sempre vivemos com medo. E não sem razão. Nós temos todo motivo para temer. Porque Deus nos achará em nossos pecados, se não nos arrependermos. Então se arrependa. Se arrependa do seu pecado. Eu e você, ainda enquanto há tempo. Talvez Acabe não tenha subido por medo. Não sabiam que o Senhor faria com ele ali, o promovedor de idolatria em Israel. Mas o texto não diz, o fato diz que ele não subiu. O texto diz que ele não subiu. E agora Elias diz: sobe e come. Ele deveria estar, de fato, sem comer e sem beber, por causa da tensão que ele vivia. E então diz o texto que ele subiu. Olha o versículo 42. Subiu Acabe a comer e a beber. Elias, porém, subiu ao cimo do Carmelo, ao topo do Carmelo, e encurvado para a terra,
meteu o rosto entre os joelhos. Aqui é novamente uma referência à oração, certo? Diz o texto, ele encurvado para a terra, meteu o rosto entre os joelhos. É uma posição de oração. Então a ideia é de que Elias está novamente o quê? Orando. Lembra o que a gente disse? Elias era um homem, acima de tudo, de oração. E aí diz o versículo 43, e disse ao seu moço, sobe e olha para o lado do mar, o Mediterrâneo. Ele subiu, olhou e disse, não há nada, não há nenhuma nuvem de chuva, nem nada, porque Elias diz Acabe para preparar para ele, porque eu ouço o ruído de chuva. E Elias começou a orar, a ideia de que ele começou a orar para que Deus cumprisse a promessa, porque Deus havia prometido que a chuva voltaria. E Elias manda o seu servo ir até algum local no Carmelo e olhar dali a vista do Mediterrâneo e ver se tem alguma nuvem. E o servo volta e diz, não há nada. E aí diz o texto, então Elias disse, volta, e assim por 7 vezes, vai ver se tem algo, não há nada, vai ver se tem algo, não há nada, por 7 vezes, na 7ª vez, diz o texto, aí diz que o servo respondeu a Elias, eis que se levanta do mar uma nuvem pequena, com uma palma da mão do homem, diz aí, como palma da mão do homem. Então a ideia de que uma nuvem pequena lá, imagina, né, o Mediterrâneo, o céu do Mediterrâneo todo azulzinho, então uma pequena nuvem seria vista com facilidade. Então eis que lá longe vem algo, vem uma nuvem, como a palma da mão de um homem. E aí diz o texto, então disse Elias, sobe e diz a Acabe, aparelha o teu carro e desce, para que a chuva não te detenha. Então a ideia é a seguinte, Deus está enviando, Deus está cumprindo o que prometeu, e Elias está orando por isso, e Deus vai cumprir o que prometeu por meio da oração do servo, a oração que deseja a promessa cumprida. E aí Elias diz a Acabe para ir para casa logo, para que a chuva não o detenha. Lembra que o Monte Carmelo ficava depois do vale do Quizon, onde havia o ribeiro de Quizon. A ideia é que a chuva vem e o ribeiro vai subir, a água vai subir, e o carro de Acabe pode não passar, ele pode ficar preso na lama, pode haver alagamento. Então Elias diz, vai logo, para que a chuva não o impeça a voltar para casa. E aí diz o texto, versículo 45, o autor do texto diz, dentro em pouco, os céus se enegreceram, com nuvens e vento, e caiu grande chuva. Acabe subiu ao carro e foi para Jezreel. E aí agora o versículo 46 eu acho tão bonito, diz assim, ó, a mão do Senhor veio sobre Elias, o qual cingiu os lombos e correu adiante de Acabe, até a entrada de Jezreel. Talvez por causa do nosso costume, embora eu estava pensando nisso, a gente tem algo semelhante, tá? Mas talvez por nosso costume a gente não entenda muito bem o que aconteceu aqui de Elias correr à frente dos carros de Acabe. Mas antigamente, e ainda em alguns países do Oriente, é costume que reis e nobres tenham corredores antes de seus carros, que estão cingidos com esse propósito. Eu falei que nós temos algo semelhante, porque você se lembra daqueles desfiles, quando a posse de presidente da República? Eles têm o seu carro, né, desfilando lá em Brasília, né? E geralmente tem seguranças que estão correndo do lado, não ficam correndo do lado? Eles estão cingidos, armados, para guardarem a autoridade. É uma questão de honra à autoridade, a proteção que a autoridade requer e merece, no caso. Então é algo mais ou menos semelhante. Isso acontece ainda no Oriente, entre alguns povos, que os reis são acompanhados por cavaleiros, mostrando a honra que o rei tem, ele merece ser guardado e protegido. E é interessante aqui que Elias faz isso, com Acabe, porque Acabe era um rei mau, a gente tem visto, ele era um rei pagão, mas Elias não deixa de honrá-lo. A ideia é a seguinte, olha só, irmãos, a ideia é a seguinte, o profeta não quer o mal do rei. Quando o profeta foi chamar a atenção do rei de seus pecados, o profeta não quer o mal dele, ele quer o bem. O profeta de Deus sempre quer o bem, ainda que chame a atenção. Por isso Elias, revigorado pela mão do Senhor, depois de um dia cansativo,
ele tenha o ânimo redobrado e corre na frente do rei, do carro do rei, honrando o rei. Ele está dizendo para Acabe: eu não quero o seu mal, eu quero o seu bem. E talvez Elias tenha ficado animado, porque Acabe o ouviu, não é verdade? Acabe o ouviu, não ouviu? Elias diz: sobe e come, bebe. Ele subiu e comeu. Aí Elias diz: vai para sua casa agora antes da chuva. E Acabe foi. Talvez isso tenha animado Elias. Talvez o coração de Acabe estivesse se inclinando ao Senhor. Mas Elias, lamentavelmente, iria descobrir que não. O próximo texto que nós veremos aqui vai mostrar que ao chegar na casa real, Acabe vai se deparar com Jezabel. E vai contar a Jezabel, a esposa pagã, o que Elias tinha feito. E Jezabel vai dizer assim: me façam os deuses o que quiserem, se amanhã Elias não estiver morto. Você está vendo como é trágico se unir a alguém que não é crente? Quando o coração de Acabe estava se voltando ao Senhor, Jezabel o guiou ao contrário. Irmãos, Deus tenha misericórdia de nós. Mas Elias estava de fato honrando o rei, porque o profeta nunca quer o mal, ele sempre deseja o bem. Mas voltemos à oração de Elias. Elias estava orando aqui agora, é claro. Sabemos disso, irmãos, porque ele assumiu a postura correta para a oração, curvando-se até o chão. Assumiu a mesma posição que todo o povo de Israel tinha assumido pouco antes. Lembra-se? Quando o fogo caiu do céu e consumiu o holocausto de Elias, então a Bíblia diz que todo o povo caiu em rosto em terra e disse: o Senhor é Deus, o Senhor é Deus. Elias está assumindo a mesma posição, ele também está caído com o rosto em terra, ele também está orando. Agora Elias estava orando, e a sua oração atinha-se às promessas de Deus. Na verdade, irmãos, não era necessário que Elias orasse pela chuva, afinal Deus já havia prometido enviá-la. Elias até podia ouvir o som dela, como disse o versículo 41. Todavia Elias orou para que a promessa se cumprisse. Agora veja, irmãos, para a promessa de Deus não tornou a oração desnecessária, tornou-a obrigatória. Heloísa, a promessa de Deus não tornou a oração desnecessária, tornou ela obrigatória. Deus prometeu que vai fazer, então eu vou orar para que Ele faça o que prometeu. Eu vou pedir que a promessa dele se cumpra, conforme o que ele falou. Irmãos, o profeta entendeu as implicações da soberania de Deus para o ministério da oração. São as próprias promessas de Deus que nos ensinam pelo que devemos orar. Nós não oramos pelo que Deus não prometeu. Nós oramos pelo que Deus prometeu. Deixa eu lhe falar. Deus prometeu que todo aquele que nele crê será santificado. Pelo que nós oramos então? Pela nossa santificação. Pela nossa santificação. Ele prometeu. Então, Senhor, faça-nos o que o Senhor nos prometeu. E nós temos certeza que Ele fará. Por isso nós o buscamos em oração. A oração é a certeza da fé. É impossível que os que se aproximam de Deus tenham o seu agrado se não fazerem pela fé, se não fizerem melhor pela fé. E a fé é a certeza de que Deus ouve a oração, segundo a sua vontade. Por isso nós oramos segundo as promessas de Deus. Deus prometeu que se uma igreja for fiel à sua palavra, essa igreja será uma bênção. Então, Senhor, faz-nos uma bênção, porque nós temos procurado ser fiel à tua palavra, como o Senhor prometeu que irá fazê-lo. Arthur W. Pink, um teólogo reformado, passado, disse assim, abre aspas, atenção, olha o que ele diz: as promessas de Deus não foram projetadas para nos isentar de pedi-las ao trono de graça como bênçãos garantidas. Pelo contrário,
As promessas de Deus foram projetadas para instruir-nos nas coisas que devemos pedir e encorajar-nos a pedi-las com fé, para que possamos experimentar seu cumprimento pessoalmente. Lembra que eu falei de santidade? Deus promete santificar todo aquele que crê. Então, Senhor, essa é a nossa oração. Então, Senhor, faça isso em mim. Roberto, essa é uma promessa que o Senhor deu, que o Senhor há de santificar todo aquele que crê no Senhor. Então, Senhor, que eu experimente a tua promessa. Eu sei que o Senhor prometeu e cumpre. Então, faz disso uma experiência real em mim, que eu experimente essa promessa pessoalmente. Porque eu vejo pessoas sendo santificadas, eu vejo pessoas mais crentes do que eram antes, e o Senhor está trabalhando nelas segundo o que prometera, mas Senhor, faz isso em mim. Eu quero que o Senhor faça isso em mim. E é assim que nós oramos, baseados nas promessas de Deus. Outro teólogo disse o seguinte, abre aspas, sobre essa questão de a promessa de Deus ser um incentivo à oração. Diz assim esse teólogo: embora a Bíblia esteja repleta de promessas douradas de capa a capa, olha o que esse teólogo diz, essas promessas permanecerão inoperantes até as transformarmos em oração. Deus nos deu muitas promessas abençoadas, mas nós só poderemos acessá-las se nós pedirmos em oração. Deus não dará nada a ninguém sem que este ore pedindo. Lembra-se do cego, a quem Jesus encontrou? Que clamava ao Senhor antes: filho de Davi, tem misericórdia de mim. Vocês se lembram de como o Senhor se reportou a ele, disse a ele o que ele disse? O que quer que eu te faça? Que eu venha a ver. E então, o Senhor lhe deu visão. O que quer que eu te faça? Ele tem todo o poder, mas ele ao mesmo tempo pergunta: o que quer você que eu te faça? Ele está chamando-nos à oração. Irmãos, eu termino. Nós devemos continuar em oração. Elias não desistiu, mas persistiu em oração até Deus responder. Lembram-se? Vai, meu servo, vê lá o que está lá no Mediterrâneo. Voltou o servo, não há nada. Vai de novo, enquanto Elias orava, não há nada. E ele orava, e enviava o servo voltava. Muitas vezes, não há nada, não há nada, não há nada. Até que uma hora o servo voltou e diz: eis uma nuvem, uma palma de uma mão. Deus sempre responderá a oração segundo as suas promessas. 6 vezes o servo de Elias foi e olhou para o mar. 6 vezes ele voltou com a notícia negativa: não há nada. Não havia o menor sinal de nuvens em todo o céu. O azul do céu se estendia desde o topo do Monte Carmelo até o mar Mediterrâneo. Mas Elias não se desesperou. Não desistiu da promessa que Deus havia dado de chuva. Ele observou e orou até o momento em que Deus respondeu. Diz o texto no versículo 45: em pouco os céus se enegreceram com nuvens e vento e caiu grande chuva. Irmãos, quantas vezes, eu caminho aqui para o fim do nosso sermão. Quantas vezes nós oramos e oramos sem receber uma resposta? Ainda esperamos pela pequena nuvem surgir sobre o mar. Talvez tenhamos orado pela salvação de uma criança desobediente, mas nada acontece. Talvez você esteja orando pela vida do seu filho para que ele seja mais crente, mas você olha e nada acontece. Talvez você esteja orando para você ser mais santo, mas você ainda é muito tentado e tem muitas lutas espirituais e quedas. Talvez você esteja orando pela conversão de um parente e ainda esteja à espera. Talvez você ore por uma igreja mais santa, mas ainda olha ao seu redor e há tantos erros. Você ora pela vinda do Senhor, mas ela parece demorada.
Você tem orado por mais força na tentação, por mais tristeza ao pecar, por mais paciência, por um espírito perdoador. Mas parece que essas bênçãos têm demorado. Talvez você esteja orando para que Deus te livre de um pecado em particular, mas você ainda tem muitas lutas contra esse pecado. Talvez você esteja pedindo ao Senhor que Ele lhe dê um cônjuge crente, mas não há ninguém ainda. Não há ninguém. Temos orado e orado, e continuamos a receber a mesma notícia que Elias recebeu por 6 vezes. Não há nada. Não há nada lá. Todavia, meus irmãos, não paremos de orar. Orai sem cessar. Se já oramos 6 vezes, devemos orar uma 7ª, uma 8ª, uma 9ª, até que Deus responda. Não devemos deixar que nossas orações cessem, mas persistir em oração até que Deus nos responda. Lembra de Jacó? Lembra-se? Quando no vale de Jaboque ele lutou contra o anjo, ou com o anjo, lembra-se? E o anjo queria ir embora porque já estava de manhã. E ele se segurou ao anjo e disse: ok, você se lembra da oração dele? Não te deixarei ir até que me abençoes. Eu não te deixarei ir, Senhor, até que o Senhor me dê o que prometeu. Que o meu e o seu coração tenham o mesmo espírito de Jacó. Eu não deixarei o Senhor ir até que Ele me dê o que Ele me prometeu. Elias orou fervorosamente, diz a Escritura em Tiago. E a oração fervorosa é a oração persistente. As palavras do Senhor Jesus são um incentivo poderoso à oração. Pedi e dar-se-vos-á. Buscai e achareis. Batei e abrir-se-vos-á. E veja o que o Senhor Jesus prometeu. Pois todo o que pede, recebe. O que busca, encontra. E a quem bate, abre-se-lhe-á. Elias era o guardador da chama, lembram-se? Quando todos saíram, ele foi o único a perseverar em oração, para que a chama não se apagasse. Será que quando o Senhor Jesus voltar, Ele encontrará a nossa chama acesa? Há uma parábola que fala sobre isso. Uma parábola que fala sobre a necessidade de se perseverar em oração. Eu vou lê-la aqui. Porque como ela é a palavra de Deus, ela é poderosa. Disse-lhe Jesus uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca esmorecer. Contou-lhes Jesus uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca esmorecer. Havia em certa cidade um juiz que não temia a Deus, nem respeitava homem algum. Havia também naquela mesma cidade uma viúva, que vinha ter com ele dizendo: julga minha causa contra o meu adversário. Ele, por algum tempo, não a quis atender, mas depois disse consigo: bem que eu não temo a Deus, nem respeito a homem algum. Todavia, como essa viúva me importuna, julgarei a sua causa, para não suceder que por fim venha a molestar-me.
Então disse o Senhor: considerai no que diz este juiz iníquo. Não fará Deus justiça aos seus escolhidos, que a Ele clamam dia e noite, embora pareça demorado em defendê-los? Digo-vos que depressa lhes fará justiça. Aí o Senhor termina com uma pergunta e reverbera também a nós nesta noite. Contudo, quando vier o Filho do Homem, achará porventura fé na terra? Achará quem clame a Ele dia e noite, sem desistir? Meu irmão, Deus te chama, a mim e a você, nos chama, a mim e a você nesta noite, a sermos os guardiões do fogo. Quando todos abandonam a casa, alguém tem que cuidar da chama para que ela não se apague. Deus te chama a zelar pelo fogo num tempo de esfriamento espiritual. Porque o Senhor Jesus pergunta: quando vier o Filho do Homem, achará tal oração entre os homens? Achará quem ore com perseverança entre os homens? Deus não nos dará bênção alguma se nós não buscarmos em oração incessantemente. Mas se nós o fizermos, depressa o Senhor nos fará justiça. E eu quero que todos nós saiamos, eu desejo que todos nós saiamos daqui nesta noite sabendo disso. Meus irmãos, Deus depressa nos atenderá às orações, se nós clamarmos incessantemente a Ele, baseado em suas promessas. Não desista nunca de orar. Jamais. A oração muito pode por sua eficácia, diz a Bíblia. Que Deus nos abençoe. Amém.